derrubado, é pênalti! Boa tarde, amigo telespectador do canal 8 Jovem TV. Estamos aí nesse final de campeonato carioca que terminou ontem. Aliás, terminaram, né? Todos os campeonatos, gaúcho, paranaense, todos os campeonatos, né? O baiano, né? Sergipano, né? Todos os campeonatos brasileiros, né? Regionais terminaram ontem e o Vasco da Gama deu mole, né? E o Botafogo, eu vou fazer a minha homenagem, porque o nosso programa é bem democrático, né? Hoje eu estou sozinho aqui, tendo que falar bem devagar para a garganta me ajudar e eu poder levar o programa até o fim. Mas eu vou pedir ao meu amigo Davi que, em homenagem ao grande campeão de 2018, vamos homenagear o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Valeu, Davi! Pode botar aí a homenagem do programa É Pênalti para o Botafogo de futebol e regatas. O hino do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e has de ser nosso imenso prazer. Tradições aos milhões tens também, tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e has de ser nosso imenso prazer. Tradições aos milhões tens também, tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. É isso aí. Aí a nossa homenagem, né? A homenagem do programa É Pênalti, né? Ao Botafogo de futebol e regatas, né? O Botafogo que ontem sagrou-se campeão de 2018 e eu vou tecer alguns comentários aqui a respeito da partida, né? Daqui um pouco eu vou pedir o Davi para botar lá os lances, né? do gol do Botafogo, os lances do jogo, para a gente... Aliás, Davi, você pode botar aí repetindo aí, não tem problema nenhum não, isso aí só vai... dar ao torcedor botafoguense, né? Cada vez mais vontade de torcer para o seu clube, cada vez que ele vê a jogada e vê o gol que o time dele fez, né? Aí os times se apresentando aí, tá? Para foto também o time do Vasco, tudo bem, tudo legal, mas foi um jogo que a gente gozado. Tem umas coisas que a gente observa que aconteceram, né, durante esse campeonato carioca, durante as finais do campeonato. O que ocorreu? Quando teve o jogo lá nas eliminatórias de Flamengo e Fluminense, o Fluminense fez 1-0 no final do primeiro tempo e Everton empatou o jogo quando já em cima nos acréscimos. Aí depois veio o jogo do Vasco e Fluminense. O Vasco fez um gol nos acréscimos. Aí veio o jogo do Flamengo, do Flamengo e Botafogo. O Botafogo fez um gol logo no início do jogo. E depois veio o jogo do Botafogo e Vasco, que o Vasco também nos acréscimos terminou. Então o jogo de ontem foi também nos acréscimos.
essa foi uma característica que aconteceu em todas as finais desse campeonato carioca. Impressionante como os times se deram ao luxo de fazer os gols necessários no último minuto de jogo, ou as defesas se deram ao luxo de deixarem ser penetradas no último minuto de jogo. Então, quer dizer, foi os clássicos, né, dos minutos finais. Foi os clássicos dos minutos finais. E ontem não foi diferente, né? A última bola do jogo, praticamente, ou melhor, a última bola do jogo, nos pés do zagueiro, né, do Botafogo, decidiu a partida. Decidiu a partida que a torcida do Vasco, como é de praxe, a do Vasco, a do Flamengo, do Fluminense, qualquer time que está vencendo o jogo, faltando 1 minuto de jogo, para ele esquece o relógio, esquece tudo, já é o campeão, mas o juiz não apitou ainda. Correto? O juiz não apitou ainda. Eu estou cansado de falar aqui no programa É Pênalti o seguinte, o jogo só acaba quando o juiz apita. Mas o juiz não tinha apitado ainda e a torcida do Vasco já comemorava. Lógico, não é só a torcida do Vasco que faz isso, todas as torcidas fazem isso. Então, o que ocorreu? O time do Vasco vacilou, né? Porque, infelizmente, não se joga para defesa. Eu não sou técnico de futebol, né? Eu sou um apreciador de futebol. Joguei futebol, mas nunca fui profissional. Aliás, né? Eu acho que você ter uma visão de futebol, ter uma visão de jogo, você ter uma noção do que pode acontecer dentro de um campo de futebol, dentro de 95 minutos. Futebol não tem mais 90 minutos. Futebol agora tem 95 minutos. Então, o que acontece? Quando você pensa que a partida está dominada, não está. E outra coisa, não se deve jogar para defesa. O time técnico do Vasco, né, que já estava prejudicado porque perdeu um seu jogador, um dos seus jogadores foram expulsos. Então, no final, faltava 15 minutos, 10 minutos para terminar o jogo. O técnico do Vasco, ele foi obrigado a fazer substituições. Além do mais, eu vou falar uma coisa aqui, talvez os torcedores do Vasco não observam isso, que estão dando muita ênfase a esse menino, o Paulinho. Né? O Paulinho ontem não jogou, mas estão dando muita ênfase a ele. Ele merece, um garoto novo, um espírito novo, uma saúde nova, corre, está cheio de disposição. Mas tem um jogador no Vasco da Gama, isso eu falo desde o ano passado, quando ele jogava no Vasco e foi para o Cruzeiro. É o Riasco. Esse cara, ele se mata, ele vai na defesa, ele defende, ele faz gol, ele sabe jogar, sabe driblar, sabe arrancar, sabe catimbar o jogo. Ele, no meu ponto de vista, é o melhor jogador do Vasco da Gama. Tanto que, quando ele ontem foi substituído, o Vasco perdeu o poder de fogo. O Vasco perdeu o poder de fogo e o que o Zé Ricardo fez? Começou a substituir lá atrás, botar jogador lá para trás, puxando o time do Botafogo todo para cima dele. E foi isso que aconteceu. O Botafogo começou a bombardear a defesa do Vasco, né, com o Martin Silva fazendo um milagre lá atrás. Martin Silva ontem fez milagre. A bola batia no peito dele, ele fazia a defesa, aquela defesa, e o Botafogo em cima. E o Botafogo com 4 jogadores de defesa lá atrás. Lá atrás. O Zé Ricardo, que é um bom técnico, ele esqueceu que o Riasco tinha saído do jogo. Não sei, ele tinha jogadores no banco que ele poderia forçar a defesa do Vasco, do Botafogo, ficar lá atrás. Então o que aconteceu, eu estou cansado de falar isso aqui, 5 minutos de jogo para um time que quer estar afim é como se fosse uma eternidade. Estou cansado de dar o exemplo do Flamengo aqui,
Quem lembra do Petkov quando ele fez aquele gol de falta aos 43 minutos? Quem lembra do Everton, semana retrasada aí, contra o Fluminense? Faltava 1 minuto para terminar o jogo, o Everton fez o gol. Quem lembra daquele gol daquele jogador, até esqueci o nome dele, que foi agora pro Chapecoense, quando o Vasco perdeu um campeonato, né? Que foi impedimento ou não foi, mas é o tempo último do jogo, é o tempo da atenção. É o tempo que, antigamente, quando a gente jogava bola, eu lembro bem disso, né? Aí era meu time de pelado, ou de chuteiro, de segunda divisão, time de várzea que a gente jogava. Quando faltava 1 minuto, eu pegava a bola, ia lá para a bandeirinha de corner, ficava lá segurando a bola até alguém me fazer uma falta, ou a bola sair. Isso era assim que... Vocês lembram de Denilson na Copa do Mundo, lembra disso? Que Denilson pegou uma bola pela direita, foi lá para ali, tinha 5, 6 atrás do Denilson. Faltava 3, 4, 10 minutos para terminar o jogo. Denilson levou a bola lá para baixo, ficou com a bola segurando ali, fizeram uma carreira, um comboio atrás de Denilson para tentar pegar a bola do Denilson. Você lê isso na Copa do Mundo, né? Vocês lembram disso? Então, não pode facilitar com 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo é bola no pé é bola no pé do meu time, do seu time. Tem que estar segurando essa bola. Não pode soltar, não pode vacilar com essa bola. E um vacilo ontem fez com que o Botafogo vencesse o jogo. Né? Porque também um time que parou de atacar, o time do Vasco. Parou de atacar. Parou de atacar porque perdeu o seu melhor jogador da frente, era o Riasco. E para mim, no meu ponto de vista, é o melhor jogador do Vasco. O Riasco, ele é inteligente, ele sabe jogar, é craque de bola, hein? Vocês estão rindo? Ele é craque de bola, ele é catimbeiro, ele sabe a hora que tem que se apresentar na hora, a hora que tem que parar uma jogada, ele sabe driblar também. Ele dá cada... Vocês lembram do último gol do Vasco, não lembra? Que ele driblou para dentro e deixou o jogador do Vasco na cara do gol. Não sei se foi o Pikachu, não sei o que foi. Não sei se foi ele. Então, o Riasco é no meu ponto de vista, o melhor jogador do Vasco. A saída dele ontem tirou o ataque do Vasco de concentração, desconcentrou tudo. O Vasco ficou sem poder de fogo. Então, a questão é a seguinte, ô Davi, se quiser botar aí, pode botar, rolar aí para a torcida do Vasco, do Botafogo, se satisfazer aí, que isso aí é raro, entendeu? É raro porque o time do Botafogo dificilmente, sabe, disputa um título. Eu acho que é bacana, aliás, semana passada aqui no programa, eu contestava o time do Botafogo. Vocês que estão em casa me vendo e me ouvindo agora, semana retrasada, eu contestava o time do Botafogo aqui. Por quê? É um time que leva, vai, não decide. Vai, não decide. Vai, não decide. Ontem o Botafogo teve a ousadia de decidir o título. Eu ainda falava no programa da semana retrasada assim, ó, eu quero até que o Botafogo seja campeão para desfazer tudo que eu falo. Eu lembro que eu falei isso. Está gravado. Eu queria que o Botafogo fosse campeão para desfazer as coisas que eu falo aqui em relação ao Botafogo e a sua torcida. Aliás, se vocês quiserem ver de novo, se vocês tiverem a oportunidade de ver o jogo todo de ontem do Botafogo e Vasco, eu vou falar uma coisa para vocês. A torcida do Botafogo foi ao estádio, mas se omitiu. Eu vou repetir, porque eu não gosto de falar as coisas, né, e ficar na dúvida. A torcida do Botafogo foi ao estádio, sim, mas se omitiu. Vocês querem saber se eu estou mentindo, se eu estou puxando o saco da torcida do Vasco ou alguma coisa? Pegue o videotape e vocês vão ouvir totalmente, né, desde o início até o fim, a torcida do Vasco cantando, quer dizer, incentivando o time, principalmente quando o jogador do Vasco foi expulso. Me pareceu que o time, a torcida sentiu que ela seria aquele jogador que tinha sido expulso. A torcida do Vasco ficou elogiando, cantando, aplaudindo, gritando Vasco, Vasco, Vasco o tempo todo. Eu não ouvi a torcida do Botafogo. Eu fiquei prestando atenção nisso. Eu não ouvi a torcida do Botafogo. Só lá, uma vez ou outra, quando o Botafogo fazia um ataque, que a torcida se manifestava.
Não tem como ficar calado no ataque. Mas a torcida do Botafogo se omitiu dentro do estádio. Vocês peguem o videotape desse jogo, assistam. Assistam o videotape. A torcida do Botafogo só se manifestou depois que o zagueiro fez o gol e ela estava com o título garantido. 60 mil e poucos pagantes ontem no Maracanã. Muita gente, foi o maior recorde de público no Brasil. Quer dizer, a torcida do Vasco estava presente, lutando, buscando o título. Vou deixar bem claro aqui o que eu falei. Eu acho que eu tenho certeza que a torcida do Botafogo se omitiu. Ela só apareceu depois que o time fez o gol. Peguem o videotape que vocês vão ver a torcida do Vasco toda hora cantando, fazendo o quê? A substituição do jogador que foi expulso. Por sinal, o jogador do Botafogo no final também foi expulso. Mas não pode tirar daí o mérito dos jogadores do Botafogo. Não pode tirar o mérito. Foi um time que lutou, buscou o gol, precisava do gol, precisava fazer aquele gol e foi o que vocês viram, né? Faltava um minuto, né? O jogador do Botafogo foi lá e fez o gol que o Botafogo necessitava. Então, eu acho que foi um grande jogo. Primeiro tempo estava mais ou menos, mas no segundo tempo o jogo foi decidido na base da raça, da vontade. Primeiro, a vontade de não tomar gol. Era a vontade do Vasco. E a vontade do Botafogo de fazer o gol, né? Eu não vou dizer aqui que eu vi ontem dentro do estádio craques. O futebol carioca está muito dependente, né, de craques. Não tem craques, craquíssimos, né? Craques que a gente possa colocar esse aqui, né? Não tem no futebol carioca. Tem jogadores razoáveis para cima, mas não chega a ser craque. Mas eu não vi ontem jogadores de destaque, a não ser o goleiro Martin Silva e o goleiro Catito Fernandes, né, que eu sempre elogiei, né? Eu queria que o Flamengo tivesse esse goleiro, porque quando ele jogava no Paraná, acho que é no Paraná que ele jogava, na Florida. Eu esqueci o nome do time que ele jogava. Jogava ele e o Muralha. Ele era a reserva do Muralha, né? Então, o Gatito Fernando é um excelente goleiro, né? Faz defesas sensacionais, né? Como também o Martin Silva. Eles fizeram, para mim, foram os dois melhores jogadores do jogo, do campo ontem. Foram os dois. O Martin Silva e o Gatito Fernandes. Mas, infelizmente, eu assisto futebol, né, com a maior elegância, com a maior delicadeza, para não chegar no programa pênalti e falar bobagem, né? Pelo menos, eu acho que eu não falo bobagem quando eu digo que vi a torcida do Botafogo se omitindo na hora que ela tinha que estar de pé, gritando, gritando, gritando. Eu não vi isso, mas eu vi a torcida do Vasco substituindo um jogador que tinha sido expulso. Eu acho que o Botafogo fez uma partida boa, né? Fez uma partida para ganhar o jogo. No final, quando faltava 15 minutos, o Botafogo ficou em cima, e o Vasco se defendendo, né? Aliás, também teve um pênalti a favor do Botafogo, né? O Rafael Galhardo, fez um pênalti. Ele fez um pênalti no zagueiro que justamente fez o gol do Botafogo no final. Eu esqueço o nome do zagueiro do Botafogo. É que eu estou com um problema na vista, eu tenho que botar o óculos para enxergar. Um momentinho só. É o Joel Carli, né? Joel Carli, argentino Joel Carli. Ele sofreu um pênalti, né, do Rafael Galhardo. Ele sofreu um pênalti do Rafael Galhardo. Então, é uma questão de... Essa questão do árbitro de vídeo, né? Eu acho, ou isso aí entra logo para decidir, ou senão vai ficar essa lenga-lenga a vida toda. Vocês querem ver uma coisa? Ontem, lá em São Paulo, houve o jogo de Corinthians e Palmeiras. Para ninguém ter dúvida do que eu vou falar, eu sou palmeirense. Sou palmeirense por causa do Tamoio Esporte Clube de Cabo Frio.
que é verde e branco, desde pequenininho, né, que eu frequento o Tamoio, e a partir do momento que eu vi o verde e branco em São Paulo, representado pelo Palmeiras, eu me passei a ser palmeirense. Mas ontem teve um pênalti a favor do Palmeiras, que o juiz, quem é o juiz? É aquele que manda, é aquele que diz, você está preso, você está solto. Ele marcou o pênalti, apontou para a marca do pênalti. Eu acho que desde o momento que ele apontou para a marca no pênalti, sem o juiz de vídeo, ele não tem que buscar mais ninguém, que a autoridade do jogo é ele. Então, ele marcou um pênalti, ele tinha que manter. Olha, foi contra o Palmeiras, hein, o time que eu torço, hein? Ele tinha que manter a palavra dele ali. Porque o gesto dele de voltar atrás, consultando o bandeirinha, para mim foi um erro. Se ele é autoridade máxima dentro do campo, depois que ele... Se o juiz tivesse, se o bandeirinha tivesse marcado pênalti, se o bandeirinha tivesse marcado pênalti e o juiz dissesse, não, foi pênalti, eu acho que a autoridade continua sendo o juiz. Mas não foi o bandeirinha que marcou. Quem marcou o pênalti foi o juiz. Então eu acho que ele teria que manter a palavra dele, a postura dele. Porque isso vai dar, e deu uma confusão horrível ontem. Né? Não vou dizer que o Corinthians não merecia ser campeão, merecia, porque o Corinthians tem um bom time, o Corinthians tem um bom técnico, né? Mas a autoridade dos juízes de futebol, né, no Brasil está cada vez mais piorando, cada vez mais desacreditado. Esse é meu ponto de vista, porque eu vi alguns lances do jogo, foi pênalti, né? Aliás, antes desse lance, a bola tinha batido no braço do jogador do Corinthians dentro da área, mas ele estava com o braço colado ao corpo, então não tem falta, não é mão. Não é bola na mão, nem a bola no braço, nem braço na bola, nada disso. Porque o jogador estava com a bola, com o braço colado no corpo. Mas o pênalti foi pênalti sim. Foi pênalti, o juiz marcou e voltou atrás. Errou, no meu ponto de vista, ele errou. Eu acho que ele tinha que manter a palavra dele, né? A posição e a postura que ele deu. Se o Palmeiras quisesse empatar depois, ou desempatar, se fosse levar mais gols, ou o Corinthians, isso é outra história do jogo. É outro momento do jogo. Então, o que aconteceu? Só que ontem, né, no Maracanã, não aconteceu isso. Aconteceu um pênalti que o juiz não marcou. Mas aquele agarra-agarra dentro da... Outra coisa. Deveria ter um critério para o agarra-agarra dentro da área. Todos os juízes deveriam punir, dar pênalti. Dar pênalti. Foi agarrado na área, foi puxado pela camisa, tem que ser pênalti, é falta dentro da área. Não tem sentido você estar numa jogada, disputando uma jogada, você é agarrado dentro da área, você é abraçado dentro da área, você leva uma gravata dentro da área, o juiz não marca nada. Então, no meu ponto de vista, é erro da arbitragem também. É erro da arbitragem. Infelizmente, o árbitro de vídeo vai chegar, não sei se vai acabar com essa palhaçada de jogadores estar se agarrando dentro da área. Esses abraços, né? Parece até filme de amor, fica se abraçando, se beijando, se agarrando dentro da área. Então eu acho que o árbitro de vídeo, se vier, que no meu ponto de vista vai ser legal, e ao mesmo tempo, estou cansado de falar isso, e ao mesmo tempo vai tirar a emoção, a brincadeira, a gozação do futebol, vai ser uma coisa mecânica, então que venha logo o árbitro de vídeo, para acabar com essas confusões e essas irresponsabilidades dos árbitros de futebol. Correto? Então, 60 mil pessoas no Maracanã, né? Acredito que a torcida do Vasco estava em maior número, né? Mas a torcida do Botafogo estava bem presente, só que, no meu ponto de vista, não foi tão vibrante como a torcida do Botafogo foi o tempo todo. Né? Botafogo agora está partindo,
segundo seu presidente, para novas contratações. O Botafogo precisa disso, o Fluminense precisa disso, o Flamengo precisa melhorar o seu plantel, né? Dar mais decisão, ter mais decisão, e o Vasco também precisa melhorar. Continuo afirmando aqui que o Riasco, para mim, foi o melhor jogador do time do Vasco, né, durante a partida de ontem. Eu gostaria de ter um Riasco no Flamengo. Cara brigador, cara que corre atrás, que defende, que ataca, que vai no meio de campo, busca a bola, cai pela direita, cai pela esquerda, sabe driblar. Centroavante ele, hein? Centroavante. Centroavante. Eu não tenho aí no Rio de Janeiro um jogador igual ao Riasco, não. Quem? Que joga igual ao Riasco, que vai e volta, busca a bola, defende, ataca, catimba, faz tudo. Esse jogador há muito tempo que eu não vejo. Há muito tempo que eu não vejo no futebol carioca esse jogador. E o Riasco do Vasco está fazendo isso aí. Eu pensei que ele fosse um fiasco, mas não, ele é um Riasco. Está jogando muita bola. A melhor coisa que ele fez foi sair do Cruzeiro e voltar para o Vasco. Tá? E vou dizer mais. Vai ser titular da seleção colombiana, hein? Porque ele é bom de bola, ele sabe jogar bola. Ele é o centroavante que a gente não vê há muito tempo. É o centroavante que a gente não vê há muito tempo. Tá? Eu gosto do Riasco. Eu gostaria de ter um Riasco no Flamengo. Cara que tem o sangue, né, latino, sangue colombiano, seria um sangue rubro-negro que ia cair certinho ali, né, no ataque do Flamengo. Mas tudo bem, ele é jogador do Vasco, né? Não adianta que o Vasco não vai negociar ele de jeito nenhum enquanto ele estiver jogando essa bola redondinha. Bom, gente, vamos ver que horas são aqui. Eu vou pedir um minutinho de um apoio cultural com... Pode botar aí o Jeribá? Pode ser? Tá, enquanto você procura aqui, eu continuo falando com o telespectador. Eu estou com um problema sério, ainda estou com a minha vista um pouco, entre aspas, né? Um pouco prejudicadinha, não está tão prejudicado, porque graças a Deus eu enxergo muito bem, graças a Deus, mas sempre tem uma nuvenzinha que passa aqui e atrapalha. Eu estou com um problema também, estou com uma afta aqui, olha o troço chato esse negócio de afta, me incomoda que eu nunca vi. Mas vamos lá, gente, vamos escutar uma música aí num apoio cultural e volto com É Pênalti! Esse é craque! Bola do Paval! Entrou na área! Derrubado! É pênalti! Estou de férias, vou passear. Fim de semana, vou viajar. É feriado, vou descansar. Vou para Búzios, lá tem Jeribá. Jeribá, 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 Jeribá. Deito na areia, olho o corpo no mar. Minha pele bronzeia no sol de Jeribá. Jeribá, 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 Jeribá. Céu azul, nuvem clara, lindo dia, bela praia. Aproveito bem, não sei quando voltar, para ter prazer de novo em Jeribá. Jeribá, 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 Jeribá.
bola do Paval, entrou na área, derrubado, é pênalti! É pênalti, estamos de novo agora aqui, né, nesse Cabo Frio, 9 de abril de 2018, 9 de abril de 2018. Bom, já falei do Vasco Botafogo, né, falei das coisas bonitas que aconteceram ontem lá no Maracanã, na vitória do Botafogo, da torcida, dos gols, do técnico, né, o técnico do Botafogo é um cara vibrante, né. E eu gosto desse tipo de técnico que está toda hora falando, vendo o time, está vibrando junto, está reclamando com os jogadores, ele está querendo sempre buscar o melhor para o time. Eu não gosto muito do técnico que fica olhando. Tinha um tal de Muricy Ramalho que veio para o Flamengo, falei, meu Deus do céu, esse cara não incentiva nada, mas foi embora, graças a Deus. Mas aí a questão é a seguinte, Abel não quis vir para o Flamengo porque tem um compromisso com o Fluminense. Renato declarou que também não vem porque tem um compromisso com o Grêmio. E Cuca também não quis vir para o Flamengo. Quer dizer, ninguém quer ser técnico do Flamengo. Mesmo não sei quanto o Flamengo daria, né, ou pagaria a cada um desses técnicos, mas ninguém quer largar. Eu acho que até com muita responsabilidade, tirar o Abel do Fluminense agora, o Abel sairia do Fluminense agora, né? Não sei se seria legal. O Renato Gaúcho sair do Grêmio agora, também não sei se seria legal. O Cuca também não quer vir. Eu particularmente não gosto muito de Cuca, não. Mas esse novo técnico hoje, o interino, né, o Barbieri, já começa a despontar na nova safra do futebol. Ser técnico do Flamengo, assim que o Zé Ricardo começou. Já está aí, ó, vice-campeão carioca, já teve chance de ir para o futebol árabe, não quis, preferiu ficar trabalhando no Vasco da Gama. Quer dizer, e o Barbieri agora surge como um provável técnico do Flamengo. Quer dizer, mais um para a nova safra, né? Eu acho que eu termino essa safra com o Renato Gaúcho, né? Então tem o Jair Ventura, né? O Zé Ricardo, né? Eu acho que o Abel faz parte ainda dessa safra de técnicos que eu considero que possam ainda transformar esses jogadores, né? Acabar com esse negócio daqueles outros técnicos de feijão com arroz, que toca 6 por meia dúzia, né? Sem aquela inteligência de ver a distância, né, do futebol, né, de hoje para a distância do futebol de antigamente. Hoje o futebol de hoje está mais dinâmico, está mais estudado, está mais, entre aspas, intelectual. Eu não gosto muito dessa palavra intelectual, não, que dá a impressão que as pessoas são mais capazes do que os outros. Não, mas é preciso, né? É preciso você estudar mais. É preciso você estar diante do que está acontecendo no mundo, né? Para você ficar tipo um técnico o Guardiola, né? Guardiola é um técnico que todo mundo quer, por quê? Porque estuda, é inteligente, busca, né? Busca conhecimento diferente, busca táticas, regras, quer saber o que está acontecendo. Então, eu acho que essa safra nova de técnicos que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, no Brasil, é uma boa saída para o futebol brasileiro dar uma sacudida, né, dentro das 4 linhas. Então, o Flamengo, ninguém quer vir para o Flamengo, mas o Barbieri, né, está aí. Quem sabe que esse não é o técnico que os jogadores vão aceitar? Quem sabe que esse não vai ser o novo Andrade, que os jogadores vão jogar para ser campeão para ele? Correto? Quem sabe que isso não aconteça no time do Flamengo? Então, a gente espera aí que o time do Flamengo, né, sem um técnico de ponta, particularmente sou contra, né, a técnico estrangeiro. Já tivemos uma experiência aí que não deu certo, né, deve ter alguém aí querendo trabalhar no Flamengo, como esse próprio garotão lá que está lá, que conhece a casa, conhece os jogadores, né? De repente os jogadores podem fazer um pacto aí, ó, vamos jogar pro cara.
E se der certo? Foi assim que aconteceu. O Flamengo jogou para Andrade naquele campeonato de 2009. Né? O que aconteceu depois é outro assunto, é outro papo. Mas enquanto o Andrade estava ali, que tinha o Adriano, Petkov, né? O próprio Everton, todo mundo, né? O Bruno, que hoje é presidiário, né? Mas Leonardo Moura, todos esses jogadores jogaram pro Andrade. Então, quem sabe se esse time do Flamengo, que já está mais ou menos 2 anos e meio juntos, já não começa a repensar que o Flamengo precisa de títulos. O Flamengo paga muito caro, né? Tem altos contratos com jogadores que não dão título ao Flamengo. Ser campeão da Taça Guanabara é um título, mas não tem que ser só campeão da Taça Guanabara. O Flamengo tem que buscar o título maior. O Flamengo tem que buscar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que buscar uma boa competição dentro, né? Uma boa classificação dentro da Libertadores. O Flamengo tem que buscar isso. Ser campeão só tem um. Mas ficar em segundo, terceiro, ali em cima, já é já é alguma coisa boa. Né? Uma eliminação precoce que é difícil de se aceitar. Mas quando você é eliminado em segundo e terceiro lugar, já dá para entender que o time está crescendo. Né? Você não pode ter uma eliminação precoce. Com 3, 4 partidas da Taça Libertadores, você ser eliminado. Então, sinal que você não tem time. O Laboratório, que é o Campeonato Carioca, para todos os clubes, né, que disputam a Taça a Libertadores, não foi legal. Então é preciso que o Flamengo agora se mantenha no topo, né, mantendo o quê? Um bom time, assim como o Vasco. O Vasco tem que se renovar. Precisa de talentos. Precisa de jogadores que tenham a alma do Vasco da Gama. Correto? Que tenha a carne do bacalhau, que é gostoso, né? Na Semana Santa, não é isso? Então, os jogadores do Vasco têm que ter a carne do bacalhau. O Flamengo tem que ter o voo do urubu. Né? O Botafogo tem que ter o quê? A malícia do Pato Donald. E o Fluminense, a cartolagem do francês. Não é isso? Então, eu acho que a questão tem que partir para cima. Tem que correr atrás. Não pode ficar disputando Taça Guanabara, Campeonato Carioca com Taça Rio, Campeonato Carioca, que isso aí é o mínimo. Se não conseguir ser campeão disso, pelo amor de Deus. Então é melhor sair da liga, inventar uma outra coisa. Porque tem time grande, o Flamengo é time grande, o Botafogo é time grande, o Fluminense é time grande. Né? O Vasco da Gama é time grande. Não pode ficar só pensando que Taça Guanabara, campeonato, Taça Rio, campeonato Carioca, sabe? Tá errado isso. Então, eu acho que o Flamengo tem que buscar logo esse técnico novo. Eu daria oportunidade a esse menino, esse rapaz aí, que está aí, né? Daria oportunidade para ele. Ele tem 6 meses, né? Ou mais de 6 meses. Ele tem mais ou menos 8 meses para ele dizer quem ele é, para que ele vive. E tratar bem os jogadores, para que os jogadores o respeitem. Porque também tem máfia no meio dos jogadores. Né? Tem jogador que, quando cisma de não gostar de um técnico, ele expulsa até o técnico do time. Correto? Então, eu acho que está na hora do Flamengo botar a cabeça no lugar, os jogadores também, e o técnico se aproximar mais dos jogadores. Eu acho que é uma promessa. Como foi o Jair Ventura, né? Como foi o Zé Ricardo, que começou no Flamengo e ontem foi vice-campeão do Vasco da Gama. Quando eu falo vice, gente, não é gozação não. É porque o Zé Ricardo conseguiu um título de vice-campeão. Né? Já tinha sido campeão pela Copinha no Flamengo e ontem foi vice-campeão. Quem esperava que o Zé Ricardo fosse ser vice-campeão? Correto? Ninguém acreditava no time do Vasco, ninguém acreditava no time do Botafogo, ninguém acreditava no time do Fluminense, só se acreditava no time do Flamengo, que não chegou a lugar nenhum. Ganhou uma Taça Guanabara e o que quis provar para os seus torcedores não conseguiu provar. Se você pegar um comentário antes do Campeonato Carioca, o time do Flamengo é um timaço, o time do Flamengo é um timaço, trouxe não sei quem, mas não provou isso durante esses 3 meses. Não provou isso. O Botafogo e o Vasco, que ninguém acreditava, chegaram ao título aí, ó, a decidir o título.
Correto? Então é preciso que agora, a partir de agora, né, e começa domingo, né, o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro. Começa domingo o Campeonato Brasileiro. E a gente vai ficar observando quem é quem nesse Campeonato Brasileiro. Como é que o Flamengo vai estar, como o Vasco vai estar, como o Fluminense vai estar, como o Botafogo vai estar nesse campeonato. E vamos observar também os outros clubes, como o Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, né, o Corinthians, São Paulo. Esses times que a gente sabe que leva público ao estádio, são times que são campeões brasileiros. Então é preciso, né? É preciso agora, a partir de agora, a gente saber ficar observando bem para ver se aparece um outro Neymar por aí, né? Será que vai aparecer um outro Neymar por aí? É muito difícil isso acontecer hoje no futebol brasileiro. Que quando aparece o Neymar, né? Não quero aqui comparar, não vou aqui comparar, mas quando aparece o Neymar, o Real Madrid vem aqui e pega. Né? Quando aparece um outro Neymar, o Barcelona vem aqui e pega. Quando aparece um outro Neymar, o Paris vem aqui e pega. Então, quer dizer, todo o craque brasileiro que começa a surgir, praticamente já foi vendido. Vamos ver se nesse novo campeonato brasileiro aparece um Neymar, né, para dar a gente a satisfação de ter, como no passado, né, apesar de ser um lema do Flamengo, mas eu vou usar para o futebol brasileiro, no passado, craque a gente faz em casa. Ou melhor, craque o Brasil fazia em casa. Não é isso? Hoje está difícil. Hoje está difícil. Em 10 anos a gente consegue um mais ou menos. Né? Em 10 anos a gente consegue um mais ou menos. Então é preciso que a partir desse campeonato brasileiro, tem aí a Copa do Mundo agora, que começa em julho, né? O Brasil vai ter que mostrar que se recuperou daquele 7-1, se recuperou, né, de tudo que foi de ruim em termos de futebol, o Brasil se recuperou. Aliás, o Brasil só não está recuperado de uma coisa no futebol, seus presidentes. Um está fugido, o outro está preso, o outro está preso, o outro está fugido, por aí. Aliás, bom, mas aí os presidentes da CBF, né, estão a ver navios, né? Quer dizer, quem é hoje o presidente da CBF? Você hoje não sabe. E a condição, como é que ele está? Aliás, teve um deputado aí, com um negócio de helicóptero, ele hoje passou a ser um dos diretores da CBF. Mas, o Brasil está difícil a beça. Não tem tu, vai tu mesmo. Então a questão é a seguinte, vamos ver como é que vai ficar esse campeonato brasileiro que começa semana que vem, né? Vamos começar a observar se existe craques despontando aí, né? Porque a seleção brasileira precisa também, apesar de que o nível hoje de idade da seleção brasileira, muitos desses jogadores que estão aí hoje ainda pegam uma outra Copa do Mundo, né? Ainda pegam uma outra Copa do Mundo. Mas vamos ver se aparece alguém despontando para a seleção brasileira, né? E foi assim. Bom, eu já falei do Flamengo, né? Tudo isso. Fórmula 1, vamos à Fórmula 1 aqui agora. Aliás, eu tenho que falar do Fluminense. The lights were on as second Muita practice. novidade. Abel está lá ainda. Agora tem um jogador, o nome do jogador do Flamengo é Pablo Diego. Acho que é Pablo Diego o nome do jogador. Deixa eu ver aqui, nas minhas anotações aqui. É Pablo Diego o nome do garoto, jogador do Fluminense, que estava jogando num time lá da Suécia. O nome do time é até esquisito, é Djurgårdens da Suécia. Quer dizer, o garoto voltou, está lá em Xerém e está dando trabalho ao Abel, porque Abel acha que ele tem que ser titular, acha que pode botar ele no time. Vamos ver aí esse novo retorno desse jogador, né, Pablo, para ver se o Fluminense continua, ou o Fluminense mantém o seu plantel, né,
da forma que o Abel gosta. Porque o time do Fluminense, modéstia à parte, eu gosto do time do Fluminense. Eu acho que o time do Fluminense tem um time leve, bom, né? Precisa de umas cabeças mais pensantes, de jogadores mais tarimbados que saiba segurar uma partida, segurar um placar, porque o time do Fluminense, aliás, o destaque do Fluminense nesse campeonato carioca foi o goleiro do Fluminense. Ele fez cada defesa nas últimas partidas. O Fluminense só perdeu mesmo porque tinha que perder, não teve jeito. Agora, o que ele salvou, contra o Flamengo, ele fez cada defesa, contra o Botafogo, contra o Vasco, ele fez cada defesa que sai de baixo. Não sei se ele vai manter o nível. Se ele manter o nível, o goleiro do Fluminense está garantido. Se ele manter o nível, não pode começar a dar bobeira, né? Mas o Fluminense sempre teve bons goleiros. Sempre teve bons goleiros. Apesar, né? Inclusive esse esse goleiro do Fluminense, esses dias eu até lembrei do Castilho. Bola batia na trave, batia na cabeça dele, batia na canela, a bola não entrava. Tanto que ele tinha o nome de leiteria, né? O Castilho. Mas é um time do Fluminense, eu acho que é um time bom. Tem um técnico excelente, um dos melhores do Brasil. Abel, Renato Gaúcho, Zé Ricardo, o Jair Ventura, eu já falei isso aqui, é uma safra boa, né? Apesar de Abel ser o mais velho deles aí, mas é uma safra boa. Abel é uma pessoa inteligente, sabe lidar com a garotada, é o paizão que os jogadores do Fluminense falam, e é uma pessoa correta. Ele é tão correto que foi assediado aí pela diretoria do Flamengo e continuou no Fluminense. Correto? E também o Flamengo não tem muito o que pensar em técnico novo, não, porque daqui a 6 meses vai ter eleição no Flamengo. Daqui a um tempo, aí em novembro, tem eleição no Flamengo. Será que o presidente novo vai aceitar o técnico que entre agora, comprado com uma grana violenta? Mas a questão é essa. E tivemos aí também, no domingo, ontem, a corrida de Fórmula 1. Eu achei assim uma coisa muito bacana, porque eu sou ferrarista, eu adoro a Ferrari. The lights were on. Para As second vocês verem practice aí, got underway. eu adoro a Ferrari. Então a Ferrari, ontem me surpreendeu que ela botou os 2 carros na pista. Aliás, teve um acidente, né? Teve um acidente com um dos mecânicos, né, da própria Ferrari, né? O Raikkonen, quando ele foi sair, sem querer, ele atropelou um mecânico da Ferrari. Mas foi uma corrida que do começo ao fim, o Sebastian Vettel é um grande, excelente piloto, né? Junto com um piloto também da outra escuderia, né? O Hamilton, né? Eles ainda, a briga deles ainda vai continuar, não acabou não. Ontem, quando terminou a corrida, apareceu os dois, ele nem falou com o Hamilton, nenhum dos dois se falaram. O Hamilton cumprimentou o Valtteri Bottas, mas não cumprimentou o Hamilton. O Vettel cumprimentou o Valtteri Bottas, mas não cumprimentou o Hamilton. Mas essa briga ainda vai ser feia, dos dois, porque o carro, para isso, o Hamilton tem. E a Ferrari, que eu acho que é um carro, eu já estou cansado de falar isso, todos os carros têm o mesmo peso, mas eu acho o carro da Ferrari um pouco mais pesado. Eu botei isso na cabeça, não sei porquê. Mas o Sebastian Vettel ontem, por fração de segundos, ele não perde a corrida, porque o Valtteri Bottas estava em cima dele, né? Aquela questão da pista, que pode abrir a asa, que não pode abrir a asa. O Valtteri Bottas tentou várias vezes e não conseguiu. E Sebastian Vettel, já com os pneus quase no final, quase caindo, ele conseguiu superar e chegar ao primeiro lugar da corrida. Então foi uma coisa assim, sensacional. Eu adoro o Fórmula 1. Eu acho muito bacana a corrida de Fórmula 1. E também eu vi um pouco da Fórmula Indy, mas vi muito pouco, né? Mas a Fórmula 1 é sensacional. E essa pista é maravilhosa. Essa pista onde ocorreu ontem esse grande prêmio de Fórmula 1. Então ficou assim, né?
o Sebastian Vettel, ele está com... Deixa eu ver com a pontuação dele aqui. Porque ele ganhou as duas últimas... Quer dizer, só aconteceram 2 corridas. E ele venceu as 2. E a pontuação dele aqui... ele está em primeiro lugar com 50 pontos. Seguida de Hamilton com 33. Quer dizer, 50 pontos para 33, o Hamilton vai ter que ralar muito para chegar lá. Correto? Vai ter que ralar muito para chegar lá. Mas Hamilton é Hamilton, né? De repente, quem sabe, ele é o rei da pole position. De repente, ele, no próximo prêmio, né, na semana que vem, quem sabe ele não consegue aí chegar na pole position. Depois que ele bota na frente, né? Depois que ele bota o carro dele na frente, para tirar dele é muito difícil. Né? É para tirar a chance dele vencer é muito difícil. Então eu acho que, mais ou menos, tudo isso que aconteceu no esporte ontem, Fórmula 1, as decisões de Palmeiras e Corinthians, a decisão do Botafogo e Vasco, no Maracanã, Fórmula 1, né, foi muito bacana para esse reinício, né, tanto da Fórmula 1, esse final do Campeonato Carioca e já o reinício do Campeonato Brasileiro, foi bom para os torcedores, né, os amantes da Fórmula 1, os torcedores paulista, gaúcho, né, conseguir ver que esse ano, talvez esse ano, com essas mudanças que está havendo no Brasil, né, em todos os níveis, dá um crédito ao torcedor, né, dê um crédito à família, né, porque espera-se, né, que o torcedor... Ontem estava vendo o jogo do Botafogo e Vasco, criança com os pais, né, sendo levado pelos pais no colo, criança mamando, né, com os pais dando mamar, criança mamar madeirazinha, correto? E as mães também lá no estádio, e é tão bacana. A torcida do Vasco, Botafogo, ontem chegando junto, né, de mãos dadas, troço tão bacana. Eu espero que esse ano aí, né, durante a Copa do Mundo, durante o Campeonato Brasileiro, as coisas se modifiquem um pouco, né, em relação às torcidas, à agressividade, essas coisas todas. A gente espera isso, né? Todas as emissoras de esporte que gostam do futebol, fazem esse apelo aos torcedores, porque é isso que é bacana no futebol, né? E eu gostaria, Davi, antes de encerrar, que você colocasse aí, mais uma vez, Davi, coloca o hino do Botafogo aí, que eu quero dizer para o Botafogo, para o torcedor do Botafogo, que eu adoro o time do Botafogo, eu adoro a torcida do Botafogo. Eu só acho que a torcida do Botafogo tem que ser mais fogueira, né? Tem que ser mais quente, tem que incendiar mais o Maracanã, entre aspas, para que não fique nesse marasmo de só torcer quando o time está com o título na mão. Pode colocar aí, Davi, por favor? Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Os herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e has de ser nosso imenso prazer. Tradições aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Fosse herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e has de ser nosso imenso prazer. Tradições aos milhões tens também. Tu és
não podes perder, perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. É isso aí, eu queria dar um abraço aqui, já está no finalzinho do programa, eu queria dar um abraço aqui para Marcos Barbosa, botafoguense, Kiko de Timinho, botafoguense, Adriano Neves, botafoguense, e Galan, César Galanzinho. Aí, ó, a homenagem do programa É Pênalti a vocês, torcedores do Botafogo, e os outros que eu não tenho o nome agora na cabeça, mas são vários, são muitos jogadores do Botafogo. Esse negócio de 18, isso é brincadeira, pessoal. Botafogo tem muitos torcedores, eles foram ao Maracanã ontem, né, vibraram com o título do Botafogo, e tá aí, ó, campeão de 2018, vamos ver o que vem por aí agora. Aliás, eu tenho feito uma brincadeira no Face, e acho que é uma brincadeira, não é falta de respeito. Quando o Flamengo foi eliminado agora do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, eu coloquei, da Taça Guanabara não, da Taça Rio, eu coloquei assim, ó, que Flamengo que você quer para o futuro? Aí o Fluminense foi eliminado também, aí eu botei, que Flamengo que você quer para o futuro? E ontem foi o Vasco eliminado. E eu botei, que o Vasco que você quer para o futuro. Eu não posso botar para o Botafogo, porque o Botafogo foi campeão. Correto? Gente, até segunda-feira que vem, às 15 horas, com É Pênalti! Esse é craque! Bola com Paval! Entrou na área! Derrubado!